depoimento de remissão total de zumbido ou simplesmente depoimento de cura do zumbido, que é aquilo que mais as pessoas que se incomodam com o sintoma querem alcançar. E hoje eu estou juntamente com o meu querido aluno, osteopata Fernando Fernandes, de Goiânia, e a paciente Tatiana Paiva, que irá contar um pouco da sua história, de como foi exatamente esse processo de remissão total, né? Que é o termo que eu mais gosto de utilizar quando a pessoa fala que não tem mais o zumbido, né? Mas popularmente a gente conhece como cura. Bom, o Fernando já está aqui, já já eu te chamo, vou esperar um pouquinho a Tati entrar. Não, ela já entrou. Já já eu chamo vocês, tá bom? Eu vou dar uma boa noite aqui pro Fábio Politi, pra Giovanni, pra Felipe Lordello, pra Fernanda Gramsci. Boa noite, Vilmar Betoni, Graciana Passos. Sejam bem-vindos, Andréa Brás. Boa noite. Deixa eu ver mais aqui. Arley Jossa. Tem alguns nomezinhos assim que se misturam, aí fica um pouco complicado. Bom, eu espero que vocês aproveitem essa live. Vamos ouvir a história da Tatiana e também contada pelo osteopata Fernando. E, obviamente, depois eu vou abrir para as perguntas, né? Claro que vão surgir dúvidas, né? Que vocês vão querer saber. Então, vocês no final, vocês podem mandar dúvidas, tá bom? Deixa eu colocar aqui, só fixar aqui o título, né? Para ninguém ficar perdido. Então, aqui, ó, depoimento de cura de zumbido. Então, deixa eu fixar aqui. Muito bem. Fixei. Bom, gente, eu vou chamar aqui, então, os meus dois convidados. Deixa eu chamar o Fernando. Muito bem, vou esperar eles chegarem aqui para que a gente possa bater esse papo super interessante. Oi! Oi, Karina, tudo bom? Oi, querido! Quanto tempo? Tati, vira o celular. Virar aqui. Pronto, deu certo agora. Queridos, sejam bem-vindos à minha live. Primeira vez, né? Vocês dois, obviamente a Tati, primeira vez, o Fernando também. Obrigada, né, pela presença de vocês. O Fernando entrou em contato comigo. O Fernando é meu aluno, osteopata. Ele fez um curso comigo lá em Goiânia. Foi muito legal a turma. Gostei demais da turma e da cidade também. E ele é um aluno super aplicado. Eu percebi que ele tem um conhecimento realmente um pouco mais profundo, né? Sobre técnicas de terapias manuais. E a gente sempre está em contato um com o outro. E aí eu tenho um grupo de alunos no WhatsApp que eu sempre aviso para eles, sempre que vocês tiverem casos de remissão de zumbido, tenta conversar com o paciente para saber se interessa fazer uma live, porque nem todo mundo que tem remissão, que teve a cura, topa fazer a live, obviamente por motivos, né, que a gente já deve ter ideia, que às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa não quer expor o seu caso, enfim. Então você, Tati, eu quero agradecer muito, porque você é uma pessoa muito generosa, corajosa, né, de estar aqui ao vivo contando a sua história. E eu quero agradecer muito porque você está fazendo realmente uma ação assim grandiosa. Porque, por alguns motivos, por que eu costumo fazer essa live de cura, né, para contar a cura do zumbido? Primeiro, por causa das pessoas que têm zumbido. Esse é o primeiro motivo. Porque eu acho que você já passou pela fase de ter ficado muito preocupada, ansiosa, com medo do zumbido, querendo que ele desaparecesse e só lendo coisas de que zumbido não tem cura, zumbido não tem tratamento, zumbido não tem o que fazer, que é isso que vocês ouvem, né? Então, eu trago essas lives aqui ao vivo e também depois eu deixo postada no meu feed, justamente para que as pessoas que têm zumbido
elas têm esse conhecimento de que existem casos, sim, de cura, de remissão, né? Que nem todo mundo vai ficar com zumbido para sempre. Eu sou um caso de remissão total. Eu já tive zumbido há mais de 5 anos que eu não tenho zumbido. Então, a primeira Caramba. questão é realmente a pessoa que tem o sintoma, para elas poderem ter ideia de que existe tratamento. Se o zumbido não sumir, existe tratamento para melhorar o sintoma, para aliviar o sintoma, que isso também é muito importante para trazer qualidade de vida. Segundo, para os profissionais saberem e pararem de falar que zumbido não tem o que fazer. Então, É, a gente precisa bater nessa exatamente. tecla. Todo mundo aqui que tem zumbido, ó. Quem tem zumbido aqui, me fala uma coisa. Vocês já ouviram de profissionais que zumbido não tem tratamento, que zumbido não tem o que fazer, que zumbido não existe cura? Vocês já ouviram? Escreve aqui nos comentários. Isso é super importante pra gente. Então, para os profissionais mudarem um pouco, né, esse mindset, essa forma de pensar que eu acho que já está bem arcaico, né? A gente sabe que isso é uma falácia, que na verdade existe casos, sim, existem congressos, existem artigos científicos mostrando justamente o contrário, né? E eu acho que esse tipo de live traz esperança, traz motivação para as pessoas que têm zumbido, muda um pouco a cabeça aí dos profissionais para mostrar que existe aí um caminho. E terceiro ponto, obviamente, eu sou fisioterapeuta, né? Então, eu sou muito, assim, protetora do meu grupo. Então, aqui é uma oportunidade para mostrar também o trabalho do fisioterapeuta. Porque a gente ainda está na luta para mostrar que o nosso trabalho dentro da área de zumbido é fundamental. Então, quando eu trago os meus colegas fisioterapeutas para contar as suas histórias, também é para mostrar isso. Para a gente engrandecer nossa área da fisioterapia, né? Para gente, nós fisioterapeutas sermos valorizados nessa área de zumbido, que a gente faz um trabalho incrível nesses pacientes. Então, só para contextualizar aqui o início dessa live, para vocês entenderem um pouquinho por que isso é tão importante, tá? Olha aqui, as pessoas falando, né? A Grácia falando que sim, que já ouviu, Maurício, Graça, já ouvi que teria que usar aparelho para surdez, fiquei desesperado. Enfim, eu tenho certeza que muitas pessoas, a Ana Kufner, que mais aqui? Falam que 2 vezes já ouviu falar isso, né? Então, é muito comum. A maioria, ou se não 100% dos meus pacientes já ouviram falar isso, que zumbido não tem tratamento, não tem cura, não tem o que ser feito. E é para isso que eu tô aqui, para sempre trazer uma voz de esperança, né? Uma questão para que vocês se sintam mais aliviados, tá? Bom, agora vamos seguir aqui a sequência da live, né, propriamente dita. Espero que vocês aproveitem, como eu falei, depois vocês mandem perguntas aqui para que tanto a Tati quanto o Fernando eles possam responder, tá bom? Eu vou começar com a Tati, claro, que é a protagonista da história. Tati, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Você mora onde? Você trabalha com o quê? Desculpa, mas é interessante a gente saber sua idade, Tá para a bom. gente tentar entender, assim, as pessoas se identificarem, né? Quando a gente está entrevistando um paciente, a gente pergunta a idade para a gente entender, assim, o que isso pode estar linkado com o sintoma, né? Uhum. Se você tem filho, qual é o seu estado civil, fala um pouquinho, assim, sobre a Tati. Boa noite, Karina. Boa noite, Fernando. Boa noite, todo mundo da live, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Porque, assim, o trabalho que o Fernando fez comigo, nem se eu quisesse, eu não daria conta de agradecer o tanto que eu preciso, porque até chorar no consultório dele, no dia que eu comecei a ouvir de novo direito, eu comecei a chorar, porque é ser desesperador, né? Eu tenho 41 anos, sou mãe, casada, sou servidora pública, trabalho no STJ, estou em home office aqui em Goiânia, né? E assim, até para escutar as sessões de votação, né, do gabinete do ministro onde eu trabalho, eu não estava conseguindo, né, para trabalhar. Não que fosse impeditivo, né? Porque a gente sabe que tem software de transcrição de sessão, mas é um limitador e é uma coisa que traz para a gente um prejuízo funcional grande também. Além disso, né, meu papel, eu acho que mais conhecido, principalmente, né, onde o Fernando conheceu, é o de mãe, né, a função 24 por 24, que não tem folga.
E eu só percebi que eu tava ficando sem escutar direito, né? Porque assim, foi um negócio que foi acontecendo. Quando meu filho falou, me segura, mamãe, me segura, e eu não escutei, ele pulou de um trem alto ali da cozinha. E meu marido veio gritando comigo, você tá doido, você não tá escutando? E eu não tava escutando mesmo, né? Isso, e assim, você começou com o zumbido em que ano? Foi ano passado, Ano assim, passado, qual ano mês? passado. Foi em agosto que eu tive o primeiro episódio. E aí eu fui para o hospital, fui procurar um otorrino, fui procurar, né, ajuda. E no hospital, né, o pessoal fez um exame, audiometria, não sei, o Fernando sabe direito que eu passei para ele. Deu que eu tinha perdido pouco da audição, mas não justificava o tanto que eu não estava ouvindo. Então as pessoas tinham que conversar comigo, eu ficava assim, e tentando entender, ler o lábio das pessoas. E aí vem a falta de paciência, porque as pessoas falam, tem que repetir, porque eu não estava entendendo o que as pessoas estavam me falando. Uma sensação de impotência, porque eu nem sabia que isso chamava zumbido. Para mim, falava, meu ouvido estava tampado. Eu cheguei lá pro Fernando, que ele assim tinha quase com a aura assim, de ler o corpo da gente por inteiro, né? Eu estava tratando meu ombro. Aí eu falei assim, eu tô com meu ouvido meio tampado, amanheceu tampado. E aí, num determinado momento, eu não sei se tem a ver ou se não, né? Eu faço manejo também e acolhimento de crianças autistas, né? Em processo de adaptação e permanência na escola, de trabalho voluntário. Houve uma situação onde a gente precisou fazer contenção da criança que estava com o controle inibitório mais comprometido, mais agressivo, tomando, né, medicação que estava indo um pouco desregulada, e ele ficou muito alterado e aí ele acabou me agredindo. Então, eu não sei se isso tem a ver ou se não, mas aí Foi daí nessa para época que veio o zumbido. foi sim, exatamente nessa época. Tá, então Então, você provavelmente passou por uma situação de estresse. sim. E ano passado, né, questões profissionais, questões relacionadas à saúde, minha irmã adoeceu, a nossa família ficou muito fragilizada, muitas coisas foram acontecendo, inclusive no campo profissional, né? Então, a pressão dentro do gabinete é grande, todos os servidores são muito cobrados, né? Embora as pessoas falem que o servidor não trabalha, que existe aquele mito, né, de que o serviço público é só, né, facilidade, mas não é. Existe uma pressão para a gente corresponder à estatística, para a gente conseguir aumentar a produtividade, para a gente aumentar a qualidade do trabalho, porque é sempre possível melhorar o que a gente já está fazendo que está bom. E o ministro, né, sempre deu para a gente essa oportunidade. Então, a gente se capacita o tempo inteiro e é necessário que a gente renda o suficiente para isso. E a Tá, gente também tinha as demandas na escola, com o meu filho. Então, é claro. Uhum. muito puxado, Ô, né? E o Tati, me fale Fernando uma me coisa. falou. Qual foi o ouvido que você começou a ter o zumbido? Foi o direito. O direito. Tá. E aí, quais foram os sintomas que vieram? Quais foram todos os sintomas que você percebeu quando apareceu todo esse quadro? Cara, pra ser bem sincera com você, eu não percebi que eu tava perdendo minha audição. Uhum. Assim, eu senti meu ouvido tampado. Sabe quando você mergulha ou entra água no seu ouvido e fica aquela sensação de que seu ouvido tá tampado? Aí o Fernando fez uma manipulação no consultório dele, deu uma melhorada, mas ainda continuou. Aí na outra semana, eu já tinha falado pra você, eu não tô escutando muito bem, eu não tô escutando quase nada. Eu fui fazer exame, fui procurar o médico e marquei outra consulta com o Fernando. Falei, olha, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, né? Porque eu fui perdendo, assim, do nada mesmo, quase como se eu não estivesse escutando nada que as pessoas estão me falando. Tá. Do E ouvido depois que você direito. foi no otorrino, como é que você chegou no Fernando? O Fernando já cuidava do meu ombro, né? Então ele Tá. falou assim: vamos ver esse negócio do seu zumbido? Aí eu falei, mas eu não tô com zumbido, eu nem sabia que isso chamava zumbido. Eu falei, eu tô com meu ouvido tampado, agora não tô escutando nada. Aí, ao invés dele, né, porque a gente já tava fazendo tratamento do ombro, ele falou assim: peraí, vamos testar algumas coisas. Relaxamento, fez uma sessão lá que eu falei assim, eu sou muito cética com algumas coisas, vou ser bem honesta. Vamos relaxar e tal. Eu fui relaxando e ele fez uma manipulação dentro da minha boca. O trem dói, viu? Mas assim, foi a dor mais feliz que eu já senti na minha vida. Porque depois que ele colocou, né, a mão lá dentro,
Eu não sei o que que aconteceu. Foi como se ele tivesse feito assim, tipo, clock, sabe? Eu comecei a escutar. Eu escutei uma porta no andar de baixo da clínica dele batendo. Uhum. Coisa que eu não estava escutando. Ou assim, um barulho longe. Eu até perguntei para ele. Uma porta bateu? Aí ele falou assim, sim. Então, às vezes, as pessoas estavam falando alguma coisa, sabe? Aquelas conversas paradas de corredor. Eu não escutava. Lá, Uhum. depois que ele fez essa manipulação, eu falei assim, gente, deu certo. Foi uma sensação tão boa, mas assim, eu nunca imaginei que dentro da boca da gente tivesse alguma coisa que conectasse lá na parte do Uhum. ouvido que eu desse conta de ouvir. Porque dói. Quando ele colocou a mão, ele falou assim, nossa, tá mais dolorido o lado direito do que o lado esquerdo, que ele fez os dois lados. Me conta o que que você tá sentindo. Falei, do lado direito doeu mais, do lado esquerdo nem tanto, mas do lado direito doeu. Aí ele levantou a hipótese, né, de ser alguma coisa relacionada a um processo inflamatório, que precisasse da avaliação do neurotorrino. E me encaminhou para o neurotorrino, que é da confiança dele. Uhum. E lá, né, o doutor Eduardo ele falou assim, olha, pode ter sido sim uma questão viral, não acredito que possa ter sido trauma, mas também tem a questão do estresse. E se você já está lá no Fernando, então você aproveita e vai fazendo o resto do tratamento dele, relaxa, né, para você conseguir realmente recuperar. Ô, Lá no Tati, me hospital fale do uma coisa. Correio, Aí você tem, por exemplo, bruxismo, você range ou aperta os dentes, ou você tem disfunção temporomandibular? tem, tem sim. Então, assim, uma das coisas que o Fernando também falou, você tem bruxismo? Eu falei, tem. Que eu descobri por conta do meu filho, né? Aí eu comecei a fazer tratamento também em relação ao DTM, né? Tô com a minha plaquinha e tal agora, tentando fazer o controle, inclusive, com. Tem uns negócios amarelinhos pregados aqui no meu computador, né? Para eu lembrar de não ficar, né, segurando muito a mandíbula. De noite também eu uso agora a plaquinha. Mas o que mais me chamou a atenção e que eu falei pro Fernando, Karina, foi a postura do médico quando ele me avaliou. Hum. E eu não estou desacreditando o médico, falando que ele é um médico ruim, Primeiro, né? mas Primeiro, né? Antes o de falar primeiro do médico doutor Eduardo. lá do Hospital Otorrino. Porque para ele era como se fosse assim, ele falando comigo, doutor, eu não estou escutando, eu não estou entendendo. O senhor pode falar olhando para mim? E ele digitando no computador e falando, e eu não estava entendendo quase nada. Então, assim, já começou aí, assim, tipo, a barreira para eu conseguir me sentir acolhida. Aí ele falou assim, não, mas isso acontece, mas olha, você pode encontrar meios de você conseguir conviver com isso. Falei, doutor, eu sou muito jovem para não escutar nada, estou pior com a veinha. Não, não, me recuso. Ele, não, mas isso acontece. Daqui um mês você volta e passa um medicamento lá que eu nem sei direito o que que era. Eu comprei, mas eu nem associei o que que era. Que era basicamente só para ficar mais tranquila. Falei, não, doutor, não tem lógica isso não. Aí eu pedi indicação, né? Eu falei, gente, não é possível. E aí o Fernando falou, não, eu também faço isso. E eu não sabia. Então, assim, a desinformação a respeito de quem pode cuidar, de que jeito que pode tratar, a maneira da gente ser, né, direcionar com um tratamento que é assertivo, que não fica enrolando e que também não traz assim, uma promessa de que vai fazer um trem que não faz, as pessoas não sabem. Uhum. Ninguém, na minha família, ninguém sabia. Aí eu fui falar na roda de mães, né? Porque a gente tem um grupo de mães de autistas, né? Mães atípicas. Fala para elas, falou assim, olha, se acontecer, porque a gente está com a demanda muito grande, a pressão é muito grande, famílias que têm crianças, né, que estão no espectro, que têm dupla comorbidade, geralmente estão vivendo uma pressão gigantesca dentro da clínica onde faz terapia, fora da clínica onde faz terapia, dentro da escola, dentro da família, porque você não sabe onde você vai encontrar uma crise. Você não sabe de que maneira que seu filho vai chegar, de que forma que ele vai sair. Então, é uma pressão que a gente carrega Uhum. praticamente todo dia. Ô, E a Tati, gente tem que me, aprender a me lidar fale com uma isso. coisa. Você ficou quantos dias com esse sintoma? Foi quase um mês. E aí eu fui mais de mês, aliás, porque eu viajei em outubro, eu ainda estava com meu ouvido um pouco. Eu não estava escutando 100%, mas eu até falei pro Fernando, eu falei, Fernando, eu tô com tanto medo de ir pra praia, de mergulhar e de tampar o meu ouvido, que assim, eu nem sei se eu vou viajar. Aí ele falou, não, Tati, vai dar certo, confia. Aí, na hora que ele falou isso, eu falei, tá, eu preciso dar uma relaxada, eu preciso aproveitar a minha família. Então, foram 2 meses e meio, mais ou menos, nesse processo.
O Fernando me atendeu, ele fez 8 sessões comigo, né, para tratar tanto do que eu estava tratando ontem, depois ele foi tratando do zumbido, e aí, beleza, ele falou assim, eu quero te ver depois que você voltar. Você Aí sabe eu viajei em me outubro. dizer o que é que te ajudava, assim, o que é que fazia aliviar o sintoma e o que fazia piorar? Quando eu estava aqui em casa, por exemplo, ligava o ar-condicionado, a sensação, por exemplo, aqui está tudo congestionado, eu tive sinusite, eu não sou muito adepta de medicação. Então, eu não tomava medicação, fazia lavagem nasal, aromaterapia, mas a sensação de ter aquela, sabe, o nariz tampado aqui assim, e isso foi. Depois eu comecei a falar assim, nossa, tá me prejudicando. Então, ar-condicionado foi uma das coisas que me atacou. Poeira, que era justa a época que quem mora aqui em Goiânia sabe que agosto aqui é só por Deus, né? É seco, quente, cheio de poeira, né? Uhum. E também a questão das demandas, tanto do trabalho quanto da parte terapêutica, porque a gente enfrentou um desafio muito grande ano passado nessas 3 áreas, né? Assim, de maneira bem direta, assim, falando. Então, nesse ponto, o estresse, a pressão e também as grandes mudanças de temperatura, de clima, de uma forma geral. Isso fazia piorar. Piorar. Uhum. O Fernando até falou para mim, assim, olha, não fica sofrendo. Se você achar que é o caso, toma esse antibiótico, né? Se você estiver com sinusite, porque é melhor você tomar a medicação agora e não ficar com esse negócio dando rebote, dando rebote, dando rebote, do que depois esse negócio ficar te acompanhando um tempão, né? É melhor você já livrar desse trem. E aí, quando eu voltei lá no médico otorrino, ele prescreveu, né? Porque ele falou assim, ah, você pode estar com sinusite mesmo. E eu tomei antibiótico. Falei, não sou adepta do remédio, mas eu também não Uhum. sou, né, extremo de falar que eu não vou tomar. Mas de verdade, Karina, eu vou falar assim, real oficial. O que me melhorou foi o tratamento Fernando. Eu Uhum. não sei o Legal, que ele ótimo. fez, eu não sei de que maneira que você, né, Fernando? Eu já te falei isso no seu consultório, fala agora de maneira pública. Eu não sei que mágica que é essa na ciência da osteopatia, né? Eu também acho que tem a mão de Deus aí, conduzindo, guiando e amparando as pessoas, porque assim, Uhum. é muito ruim você estar num lugar onde as pessoas estão te falando para você concordar, para você aceitar, para você se contentar com a situação que é ruim. Uhum. Tá? Não, você tá escutando de um ouvido, tipo assim, o bom é inimigo do ódio. Falei, não pro médico. Falei, não, eu quero escutar dos dois, eu quero voltar a escutar do jeito que eu escutava. Eu tô Você chegou a saindo ter alguma tontura ou vertigem? tontura, não. Mas depois disso, por exemplo, eu plantava bananeira e fazia muito exercício com meu filho aqui na parte da psicomotricidade, né? Eu comecei a sentir tontura. Depois Uhum. movido. Então, assim, eu não conseguia mais fazer movimento invertido de ponte, fazer cambrê, movimento para trás, igual a gente costumava fazer. Eu fazia e eu levantava e já começava a sentir um pouco tonto. E Ô, uma das Tati, me fale uma coisa, eu queria saber um pouco mais do seu estilo de vida, assim, o seu sono. Você geralmente você acorda geralmente cansada ou descansada? Karina, eu tenho insônia, e é uma insônia, assim, meio que Tá, crônica, né? tá. Coisa meio de Antiga. família. Então, desde pequena Tá. mesmo, da época do meu pai, então, assim, não é um sono muito bom. E sua Mas alimentação? Ela é saudável, ela é bem regrada ou você come de tudo? não, agora não, já vai fazer 2 anos que eu tô na Nutri, Tá. né? Batalhando por um estilo mais saudável de alimentação, com menos gordura, menos estresse, né? E também agora fazendo atividade física regular, Ah, que eu coloquei isso que eu ia te como. perguntar. Você faz atividade física regular? Eu sempre fiz atividade física, mas eu não estava tendo compromisso de fazer alguma coisa com o horário marcado. Então, assim, eu saio para fazer atividade de psicomotricidade com meu filho, para brincar com as crianças. Depois o Fernando pode até contar como é que ele acha que é, né? Por exemplo, a gente foi sexta-feira lá pro TRT. A gente não vai para ficar parado, porque meu filho é uma criança do movimento, é correndo, brincando, pulando, descendo, fazendo exercício de tudo quanto é Uhum. jeito. Mas Tá, agora eu tenho compromisso de fazer pilates. Então, eu tô fazendo 3 vezes na semana pilates, meu cardio e meu exercício de musculação aqui em tá. casa, no estúdio que a gente tem E aqui. há quanto tempo você tá sem o sintoma agora? Que foi tratado que você tá ótima? Nossa senhora,
desde dezembro eu não sinto mais nada. Legal. Para não falar que eu E não você fez sinto nada. quantas consultas com o Fernando fazendo esse trabalho específico para o seu ouvido? Se eu não estiver enganado, o Fernando pode até falar melhor que eu, mas se eu não estiver enganada, foram 9 consultas com ele. Para essa parte do ouvido. Para a parte do... Porque ele já estava fazendo do meu ombro. Ao invés de ele Isso. continuar do ombro, ele falou assim: vamos cuidar disso aqui primeiro, depois a gente Tá, vê. Aí tá. eu falei, beleza. E eu falei, nossa, metade da minha tensão que tava aqui, assim, porque eu chegava lá duro igual um pau, né? Foi indo embora. Porque ele falou assim, Uhum. tá, relaxa. E além disso, cara, e no Fernando, ele é muito holístico. Eu tô te rotulando, Fernando. Eu acho que você é uma pessoa muito, assim, baseada no tratamento integral e não só no tratamento convencional. Você procura o Uhum. que você tem ao seu alcance e você oferece o que você tem de melhor dentro da capacitação constante que você faz. Ele falou assim, Uhum. vamos fazer meditação e reiki. Ele colocou lá, no consultório dele, ele colocou meditação e falou assim, vamos fazer isso aqui 30 dias? Eu falei, beleza. Eu sou um pouco cética com isso, né? Mas tá, beleza, vamos fazer. Mas cética no sentido, assim, de falar que isso tem um impacto direto um problema de saúde. Porque eu sei que a mente da gente comanda muitos processos, que a gente consegue eliminar boa parte das tensões fazendo uma modulação cerebral, né? Isso aqui faz parte da neurociência que eu até aplico com meu filho, mas dentro do consultório com a causa física foi a primeira vez que eu falei, nossa, Além isso do que aqui ele fazia no consultório, você fazia alguma coisa em casa? o que ele passou, que era a meditação, o relaxamento, a questão de dormir, né, com um travesseiro mais comprido, os exercícios que ele me passou também para eu fazer, né, e ele mesmo falou assim, olha, se você conseguir, coloca o dedo lá atrás, assim, e vai, né, tentando, descobrindo, ver como é que você sente, de que jeito Uhum. você tá. Sim. E isso fez muita diferença, porque dentro de casa a gente às vezes fica mais tranquilo do que quando você está no Isso. consultório, Uhum. né? E você pode fazer a hora que você quiser. Então aquilo ali me mostrou que estava muito dolorido do lado direito. Isso. Toda vez que Uhum. eu colocava o dedo lá dentro, eu assim, chorava, as lágrimas desciam, porque doía, esse Uhum. trem doía demais. E o Fernando falava lá no consultório, desculpa, Tati, eu sei que se incomoda, eu sei que isso dói, mas a gente precisa fazer essa manipulação aqui. E como Perfeito. eu confio nele, né? Eu falei, não, manda ver, faz o que você precisar fazer, porque dói muito menos isso do que eu ter que ficar sem escutar. E É foi claro. ótimo. Fernando, me conta um pouquinho então como foi. Você, na verdade, você já atendia a Tati, como é que foi sua abordagem? O que que você prescreveu? O que é que você fez durante a consulta? E quantas sessões você realizou? Porque muitas pessoas ficam querendo saber essa curiosidade aí do número de sessões também. Tá certo. Então, na verdade, a Tati estava tratando o ombro comigo, a dor cervical, cervicobraquial ali. E aí eu consultei ali a evolução, mais ou menos ali na terceira, quarta sessão, começou a ter o sintoma, algum sintoma otoneurológico, né? Então teve, primeira queixa foi a, a sensação do ouvido tapado, Que a é a plenitude. plenitude auricular. Isso, foi o primeiro sintoma. Só que ainda estava no início, assim, foi uma queixa secundária, não foi uma coisa que incomodava. Aí eu fazia alguma coisinha, fazia ali alguma coisa, mas ainda não era uma queixa. Aí em um dia ela chegou desesperada, que foi o dia que ela não ouviu. Aí, o dia que ela chegou desesperada, ouviu, se queixou de um barulho, né? A sensação acho que eu anotei ali que era como se a TV fora do ar ali, que O Uhum. chiado. aí isso, chiado. Aí, nesse dia, Karina, eu fiz aquele protocolo com a eletroestimulação vagal, com a modulação vagal, com a acupuntura, né? Com aqueles pontos de acupuntura que a gente chama no curso de shot, né? Nesse dia eu fiz isso aí. E isso fez muita diferença. Assim, eu acho que serviu para falar assim, nossa, eu sei o que eu estou fazendo, né, para a paciente, para ela entender que realmente a gente ia sair daquilo ali. Então eu acho que foi um diferencial muito grande. Tá. Então, aí eu considero que essa realmente foi minha primeira sessão
focado no zumbido. Depois disso, nós fizemos mais duas e isso já deu, e ela já saiu do sintoma. Então, nessa Ah, terceira, legal. E assim, essas ela outras duas você fez só para as pessoas entenderem. No meu curso, né, que o Fernando foi meu aluno em Goiânia, eu ensino um protocolo específico que eu criei para tratamento de zumbido, que inclui uma neuromodulação potente aí para a produção de neurotransmissor GABA, que é um inibidor para poder inibir aí o zumbido. E alguns alunos têm falado que realmente esse protocolo tem tido resultados em que as pessoas elas saem muitas vezes da consulta sem perceber o zumbido. Isso é relativamente comum, né, com esse protocolo. Ô, Fernando, essas duas outras sessões, você fez o quê? Você fez terapia manual ou fez de novo o protocolo? fiz terapia manual e usei a neuromodulação no final. Ah, Laser tá. também, em todas as sessões, laser, em todas as sessões Ai, que foi que feito laser. legal. E muita terapia manual, porque a característica, né, era de STT, né, de síndrome do Tônica do tensor do tônica do tensor do tímpano. tímpano. Então, o foco muito grande nisso, né, ali no pterigóide lateral, no céu da Isso. boca. Então, foi isso, foi basicamente isso. Tudo assim, roteiro do curso. Tá, Total. legal. E aí você fez quantas sessões até? Acho que na primeira você já teve uma resposta Já teve e depois mais duas. mais duas. Aí já, a gente já viu que tava melhor, mas eu ainda fiz mais duas sessões. Então, totalizando assim, depois do quadro, 5 sessões. Depois Ah, legal. do quadro. Então foi rápido, né? Porque eu Foi. via, né, os relatos dos alunos aí, dos alunos nas lives, né? Praticamente depois que eu fiz o curso, eu vi todas as suas lives. Eu falei, nossa, será que algum dia vai ter algum caso que vai ser resolvido rápido? Porque a maior parte dos pacientes não é assim, né? Existe uma demora, existe uns quadros muito crônicos, né? É, Tô com um paciente aí de mais de 20 anos de zumbido. isso. Mas o que a gente percebe aqui nas lives é que a STT tem excelente resultado, né? Sempre que tem característica de plenitude, a gente tem um melhor resultado. Isso é importante, né? Sim. Só para vocês, seguidores, saberem, a síndrome tônica do tensor do tímpano, ele pode ser causado por quadros de bruxismo, situações em que a pessoa começa a apresentar bruxismo, seja ele um bruxismo de apertamento ou do tipo de ranger, né? E esse bruxismo pode ser do sono ou um bruxismo de vigília, que é aquele que a gente faz de dia e normalmente a gente aperta os dentes. Ou pessoas que têm disfunção temporomandibular, que essa articulação aqui é a articulação temporomandibular, e essas pessoas desenvolvem, às vezes, uma disfunção dessa articulação, e isso pode gerar também essa síndrome tônica do tensor do tímpano, que inclui o zumbido como sintoma. E também outra possibilidade muito comum é níveis de estresse muito alto ou choque acústico, que é quando você se submete a um som muito alto, repentino, e aí você não espera aquilo e vem aquela lesão que pode gerar síndrome tônica. A síndrome tônica do tensor do tímpano pode ter alguns sintomas, incluindo o zumbido, sensação de ouvido tapado, que é a plenitude auricular, e sensação de que a gente chama de hiperacusia, que é uma sensibilidade a sons do dia a dia, aqueles sons que você conseguia ouvir tranquilamente, começa a te incomodar. Dentre esses sintomas que são os mais comuns, existem outros também, como sensações de tontura ou vertigens leves. Pode acontecer sensação de formigamento, queimação ou dormência nessa região, ou quadros de dores também nessa região, tá? Vibração no ouvido também pode aparecer, sensação de pontada fisgada dentro do ouvido também pode acontecer, sensação de autofonia, como se fosse um eco, parece que a sua voz vai voltando, ou uma sensação que parece que tem um som distorcido entrando, tá? Então, essas são algumas outros sintomas que pode acontecer. Nem todo mundo vai ter tudo isso, tá? No caso da Tati, ela teve zumbido, ela teve a plenitude. Tontura, ela disse que veio um pouquinho depois. Você teve algum outro sintoma desses que eu conversei agora, Tati, que eu acabei de citar? Só essa parte
que você falou do. Que você tá falando, parece ter um eco na. Isso! Parece Sabe? que você tá ouvindo a própria voz. Não sabia que isso. Agora que você falou, veio assim, eu falei, nossa, isso também era desse trem, senhor. Ô, Tati, você teve sensibilidade a sons? Você ficou mais sensível aos ruídos? Não. Não, Isso não. não. Não, né? Tá, porque é uma característica relativamente comum da síndrome tônica ou tensão do tímpano. Geralmente, o principal tratamento da síndrome tônica são as mãos do fisioterapeuta. É o principal Aham. tratamento. O que pode acompanhar algumas vezes é o médico prescrever relaxantes musculares ou benzodiazepínicos, dependendo do quadro de cada um, tá? E, obviamente, quando tem bruxismo, disfunção temporomandibular, o dentista precisa entrar em cena para poder fazer o tratamento, normalmente com uso de placas, tá? Ou outras intervenções que ele ache necessário para esses casos, tá bom? Tem alguns casos que são raros, mas que a pessoa realmente ainda continua sofrendo com a situação e que a fisioterapia, o tratamento fisioterapêutico não trouxe o resultado esperado para o paciente e que pode ser feita uma cirurgia onde o médico otorrino especializado no assunto, ele vai fazer uma secçãozinha lá no tendão desse músculo, seja parcial ou seja total, para que a pessoa pare de sentir esses sintomas. Mas esses casos são muito raros, porque normalmente ou o zumbido realmente ele entra em remissão, ou os casos que o zumbido ele fica baixo, ele fica controlado, a pessoa realmente despreza o sintoma. Ele só vai perceber se ele buscar por ele, tá? Uhum. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? Seja para Tatiana, seja para o Fernando, ou seja para mim. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar aqui, tá bom? Fernando, é, me conta um pouquinho assim, no caso da Tatiana, né? Foi o seu primeiro caso de remissão ou você já teve outros casos? Como é que é? Porque você começou a atender, acho que focado mais em zumbido mais recentemente depois do curso, né? Eu acho que você começou a ter um olhar um pouco mais amplo, né? Então, cara, na verdade, é, totalmente. Comecei a atender zumbido, às vezes alguém me procurava, por isso, e já tinha uma colega aqui em Goiânia que já tinha feito o curso, a Cris, que fez uma live com você também. Então eu até encaminhei alguns casos para ela, né? Então antes do curso eu não atendia. Às vezes fazia alguma sessão, mas procurava encaminhar para alguém que sabia. Então foi depois do curso, acho que o curso foi em maio, né? Junho, alguma coisa assim, julho, né? Foi Alguma no coisa assim, meio do no meio ano. do ano. Foi. Então, depois do meio do ano, que realmente eu comecei a atender casos de zumbido, e alguns começaram a me procurar. A Tatiana foi a segunda remissão. Teve uma primeira, que foi um caso bem interessante, que foi um paciente que tinha feito quimioterapia Olha. e tinha feito, e era um câncer de amígdala. Então, radioterapia. A radioterapia queimou aqui. Nossa. Então, dentre os sintomas que ele tinha, um deles era zumbido. E esse foi bem rápido. Só que eu falei assim, esse foi alguma coisa que eu já sabia e já fiz e coincidiu de melhorar. Não foi algo que eu tratei sabendo que eu estava fazendo realmente. Da Tatiana, sim, foi um caso onde eu peguei, ela me falou, eu avaliei, né? Já fiz uma coisa ali no início que eu tinha achado interessante, que tinha sido aquele protocolo, tinha achado aquilo muito interessante. E aí depois que eu atendi ela, eu fui lá na apostila e li inteirinha de novo, né? E falei assim, não, que é o passo a passo. Eu É. sou um osteopata, mas eu nunca estudei zumbido. Então eu tenho que fazer Sim, exatamente o que tá falando aqui, porque quem sabe foi quem ensinou, sim. né? Então Sim, eu eu também peguei e sou fiz. que nem você. Eu sou daquela de ir na apostila e ver o que o professor Eu falou. fiz exatamente. Eu falei assim, isso, então eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso, e planejei e fiz. Então foi Excelente. tudo dentro. Eu falei assim, não é o que eu penso, eu tenho que fazer o que me ensinar. Tá.
Foi bem. Ô, Ana Lúcia, né? Fala, ai, doutora, quem usa prótese dentária tem que retirar para dormir. Eu tenho zumbido e estou para usar aparelho auditivo. Ana Lúcia, conversa com o profissional que acompanha, tá? Sobre a questão da prótese dentária. É importante o profissional te orientar conforme ele acredita, ele acha que é o melhor para você, tá bom? Eu não gostaria de opinar sobre isso aqui, mas sobre o uso de aparelho auditivo é o seguinte. Aparelho auditivo, ele não só ajuda, obviamente, sobre a questão da audição, para que a pessoa possa amplificar, né, aquelas frequências perdidas e que ela possa ouvir melhor, entender melhor, participar melhor da sua vida social, mas também o aparelho auditivo, ele trata zumbido, seja porque utiliza ele como amplificador, né, para que a pessoa possa ouvir melhor e, consequentemente, o fato da pessoa ouvir melhor, esse zumbido ele vai ficar mais baixo, ele fica mais no segundo plano. E tem também a outra possibilidade, que é unir muitas vezes o amplificador mais um gerador de som, que o audiologista, o fonoaudiólogo, ele vai lá e coloca um sonzinho, um chiado, seja um ruído, qualquer ruído, para que possa fazer uma neuroplasticidade cerebral para poder tratar o zumbido. Então, é um sonzinho que é colocado no aparelho auditivo, muitas vezes junto com o amplificador, se a pessoa tiver perda de audição, e aí ajuda no tratamento do zumbido. Existem casos de remissão total, de cura de zumbido com uso de aparelho auditivo, tá? E muitos dos meus pacientes se sentem muito melhor em relação ao zumbido com o uso do aparelho. Lógico que cada pessoa é uma história diferente, lógico que vão ter pessoas, algumas, que não vão se adaptar, tá bom? Então, não é aquela história de que todo mundo vai se beneficiar, mas o que importa é conversar com o seu médico otorrino para saber se o seu caso é de aparelho auditivo. Muitas pessoas reclamam, dizendo: ah, eu fui num profissional e indicaram o aparelho, já queriam me empurrar um aparelho. Na verdade, gente, é porque trata zumbido, tá? Então, a gente precisa divulgar isso e que vocês precisam saber verdadeiramente isso, tá? Que o aparelho ele trata, existem resultados, existem casos de remissão. Nem todo mundo vai se adaptar, mas eu acho que vale o teste caso o seu médico otorrino ache necessário para o seu caso, tá bom? A Cristiane Albuquerque, querida, ela fez recentemente comigo, com o paciente dela. Excelente live, super parceiro, ambos de Goiânia, muito bem. A Ana falou que começou com apertamento, depois veio o zumbido e perda de audição. Olha só. Então, ela associou o quê? O início do zumbido dela com o apertamento, que é o bruxismo. Então, ela precisa aí controlar esse bruxismo. Tem que saber se é um bruxismo noturno ou de vigília. Se for noturno, precisa usar a placa. Geralmente, a placa, ela é rígida, ela é superior, tá? Não pode ser uma placa molinha, de preferência superior, e só usar durante a noite. Não é recomendado usar placa durante o dia. Durante o dia, a gente recomenda o uso de um aplicativo chamado Desencoste Seus Dentes, para que você pare e perceba o quanto você faz algum tipo de apertamento nos dentes, tá bom? O Marcos, ele fala o seguinte: eu sou de Porto Velho e estou com zumbido desde o dia 12 de fevereiro desse ano. Depois de otorrinos e exames sem nada diagnosticado no ouvido, estou sendo acompanhado por um osteopata. Muito bem. Se você tem, por exemplo, uma audiometria normal, né? Fica de olho se existe algo realmente muscular, porque é muito comum casos de situações musculares ter uma audiometria normal. E espero que você consiga algum resultado aí com o nosso colega osteopata, que todo osteopata é fisioterapeuta aqui no Brasil, tá, gente? A osteopatia precisa fazer 5 anos, né, Fernando, de formação? De acordo com as regras da Associação dos Osteopatas, para você ter o título, o curso tem que ter pelo menos 4 anos e meio. 4 anos e meio, tá bom. Excelente. Então, olha a formação que eles fazem. Eles fazem a faculdade de fisioterapia e depois eles vão fazer uma formação como osteopata aí quase 5 anos, gente. Praticamente uma outra faculdade. Então, realmente, eles têm um conhecimento muito profundo. O Marcos falou de novo aqui: eu estou seguindo o tratamento e já emagreci 8 quilos por causa dos índices metabólicos, que pode ser a causa. Sim, existe zumbido de causa metabólica. O meu era metabólico, né? Então, eu controlei através de dieta. Então, eu fiz uma dieta específica e o meu zumbido desapareceu.
Então tem que ver qual o caso é de cada um. Comecei também o tratamento dentário para alinhar os dentes com o aparelho, sinto falta da fisioterapia. Muito bem. Caí na live, da live certa, a Flávia fala aqui. Tem um zumbido no ouvido e bruxismo muito forte. Tem tratamento? O zumbido tem tratamento. O bruxismo tem controle, tá? Então tem que a gente só precisa entender se é um bruxismo primário ou secundário, né? O primário ele não tem cura, ele tem controle, mas o secundário tem como assim acabar realmente dependendo do que esteja levando a pessoa a ter bruxismo. Tem gente que tem bruxismo do sono porque tem refluxo, porque tem apneia, a Tati caiu. Tem refluxo porque tem apneia, porque às vezes, muitas vezes, está com nível de estresse muito alto, né? E às vezes aquela situação passa, é controlada e esse bruxismo também é controlado, tá bom? Gente, então é isso. Deixa eu ver se a Tati aparece de novo aqui. Tadinha, a conexão dela ficou ruim. Bom, gente, então é isso. Ah, deixa eu chamar ela. Então é isso, eu agradeço aqui a presença de vocês, tá? Fernando, obrigada. E se você tiver outros casos aí de remissão, conta aqui pra gente, me fala pra você contar, que eu acho super importante, tá? Vamos ter. Próxima live aí, se não tiver casos de cura, vai ter a maratona de dúvidas de zumbido com 2 otorrinos que geralmente eu convido, que eu vou fazer no final do mês, porque o último foi agora no final do mês de março, tá? Então, geralmente eu espero um tempinho para fazer a próxima. Geralmente são com 2 otorrinos que realmente dá o que falar. O pessoal curte bastante esse tipo de live. Então é isso. Fernanda, você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que têm zumbido, que estão aqui nos ouvindo? Bom, eu queria falar ali com o Marcos, que falou que tá tratando com um colega osteopata. Eu vou dar uma sugestão para ele, para fazer uma teleconsulta com você, para que você possa avaliar e conversar com o osteopata sobre o que você achou. Por quê? A gente sabe fazer muitas técnicas, porém, se a gente não souber o que é um STT, eu não consigo atuar ali. Então, existe o conhecimento específico do zumbido. Então, todas as técnicas do curso, praticamente, eu já tinha visto, mas eu não sabia o raciocínio. Então, não adianta. Então, eu vou dar esse conselho para o Marcos para fazer uma consulta com você online. Tá E bom. aí você conversa com o osteopata, manda um relatório, alguma Sim. coisa que vai ajudar muito o tratamento. E eu acho que o que eu queria deixar aí para os pacientes é buscar não buscar ajuda, buscar quem sabe, buscar independente se for fisioterapeuta, se for fonoaudiólogo, o que for. Acho que tem que buscar quem sabe. Então, por isso que eu acho que todos nós que fizemos o curso sabemos tratar isso aí, temos que divulgar, fazer palestras, fazer as lives, porque aí mais pessoas vão saber e não vão ficar perdidas, porque a gente vê pessoas perdidas, né? E aí isso pode perdurar por muito tempo se a pessoa não encontrar, né? Se a Tatiana não tivesse em tratamento comigo com a dor no ombro, talvez ela estaria aí até hoje, perdida, procurando alguma coisa. Sim. Nossa, super verdade, viu? Porque na época eu falei pro Fernando, eu não fazia ideia que um médico ou que um fisioterapeuta osteopata fizesse o que ele fez. Eu não sabia. E ainda falei pro Fernando, falei, por que isso não é divulgado? Por que as pessoas não sabem disso? Né? Porque às vezes a gente fica sofrendo, vai tomar remédio que só atua no efeito, não resolve a causa, fica lá com um trem que podia ser resolvido, que podia ter, né, te dar qualidade, te dar paz de espírito, mas você não sabe. Então eu falei pro Fernando, onde eu for, eu faço propaganda, você não ganha um centavo por isso. Mas é uma maneira de agradecer, É verdade. sabe? Falar assim, olha, Existe uma porque, gratidão aí, né? nossa, demais, porque além do senso profissional, também tem o senso dele te ver ali como pessoa, né? Que você tá lá com a dor que é real. Sim. Você perder sua audição, você se colocar na condição de uma pessoa com deficiência, porque perda auditiva é deficiência, considerada deficiência pela lei que ampara, né, as pessoas portadoras de deficiência no Brasil. É muito desgastante, não é todo mundo que aceita. E como você falou no começo, não é todo mundo que consegue falar. Porque existe a vergonha, existe o medo de ser rotulado, existe o Isso. medo das pessoas acharem que você não vai ser um profissional tão capaz quanto você era antes, porque você vai precisar fazer ajuste na sua rotina de trabalho, na sua rotina laboral, na sua rotina até familiar. Meu marido falava comigo
comigo, gritando, né? E um dia eu esqueci o lanche do Miguel aqui dentro de casa, porque eu não escutei ele me chamando. Eu falei, gente, qual que é a parte que eu não tô escutando, que vocês não estão entendendo? É. A caridade que vocês têm que fazer comigo é gritar, falar, né? Acenar, escrever, mandar por escrito. E o povo mandando um áudio no WhatsApp, misericórdia. Eu falei, não, gente, não bastasse a gente não ouvir, a gente ainda tem que ser humilhado. De usar um Tadinho. programa de transcrição do áudio para poder responder o Que trem. Não, é muito ruim. bom que isso foi solucionado. Foi. Pessoal, ó, se vocês quiserem nos seguir, aqui em cima nessa setinha, ó, clica aqui, que pra quem não me segue, quem não segue o Fernando, quem não segue a Tati, comece a seguir a gente, tá bom? Tati, qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que têm zumbido, que tá aqui te ouvindo? Ai, não se contentem com primeira fala para aceitar. Procura quem entende, vai atrás de alguém que possa realmente ter formação. Eu confiava no Fernando pelo trabalho que ele já estava fazendo com meu esposo e depois que ele começou a fazer comigo. Depois disso, eu indico para quem perguntar, falo, vai lá. Porque assim, como ele está acabando de falar, né? Além dele ter me atendido, ele foi procurar na fonte da qualificação o que ele precisava fazer. Então, o profissional que tem formação, que está investindo, não é caro. É assim, é justo que cobre o que pede mesmo. Não é caro, não. É investimento que vale a saúde Uhum. e que não tem como plano de saúde cobrir, não. Então, que invista, porque não é gasto, é investimento. Saúde é uma coisa que a gente não negocia, a gente não põe na balança. A gente tem que colocar como prioridade e que as pessoas não se deixem enganar também para aquele argumento de ai, coitado, não era assim que tinha que ser. Porque não, às vezes o médico ou o profissional que te atendeu só não tem qualificação para entender de que maneira que ele pode ser mais assertivo. E o Fernando foi. Né? Então, assim, as pessoas têm muita fé no que médico fala. E desqualificam os profissionais da área da saúde, quando todo mundo devia trabalhar pelo propósito do paciente. Sabe? Às Uhum. vezes o médico tem que deixar o protagonismo dele de lado para reconhecer que é um profissional que trabalha em outra área que também é igualmente importante, que vai fazer o serviço melhor que o dele. O doutor Eduardo foi um amor de pessoa. Ele não, em momento nenhum, diferente dos outros médicos, falando, não, mas não, é isso mesmo. Ele falou, ó, o Fernando falou, então você vai lá, que é lá com ele que você vai ter que resolver seu caso mesmo, não é comigo aqui não. Só vou te avaliar, depois você volta aqui para poder fazer outro exame, se você continuar com a perda da audição, mas é lá com o Fernando. Que E eu pensei, ótimo que ele teve esse feeling, essa intuição aí e deu essa força para você continuar com o Fernando. mas Muito bem. Muito obrigada, Tati, mais uma vez, tá? Pela sua disponibilidade, por você ter, enfim, tá aqui, né? Olhando para todo mundo, contando a sua história, ajudando pessoas, dando seu depoimento para mostrar que zumbido pode ser tratado, que zumbido pode entrar em remissão total, né? E é para isso que a gente está aqui. Fernando, obrigada também para você, tá? E outros casos aí me avisa. Tá Bom, bom, gente? Boa vamos ver, semana se para Deus quiser. vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live e continue aqui comigo na minha página, que eu vou continuar aqui postando, tá bom? ó, Beijos. Karina, Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. bro. Diga, Obrigado. Tchau. querida. eu só ia te agradecer e também agradecer o Fernando, né? E eu tenho certeza que os futuros pacientes de vocês um dia também vão fazer esse agradecimento, porque é mudar a vida das pessoas. Vocês não estão só trazendo mais a estatística, vocês estão trazendo a melhoria de vida para a gente que está do lado de cá, que é real, que quer ser visto como pessoa, que quer ser entendido na dor que apresenta, né? Então, assim. É importante para a gente saber que existem profissionais como vocês que são comprometidos com o bem-estar da pessoa e não só com a qualificação ou rótulo que está tendo o paciente. Obrigada, viu, vocês dois, por tudo que vocês estão fazendo. Obrigada, minha querida. E fique bem, tá? Se cuida e espero que você continue bem. Um beijo. Amém, eu também. Tchau, gente. Boa Valeu. semana Tchau, para tchau. vocês, Você viu? também. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.